Levar nosso pensamento ao alto, rogar aos nossos amigos espirituais, que, em nome de Jesus, possam nos intuir, nos inspirar, né, ao máximo a mais esse encontro numa terça-feira, buscando o estudo, o esclarecimento dessa doutrina maravilhosa, que é a revivência do Evangelho de Jesus. Que os assuntos abordados aqui possam também se conectar com outros assuntos que já estudamos, que já elaboramos nosso campo mental por outras leituras, por outros autores, com inspiração de amigos espirituais, e que todos aqueles que queiram e possam se aproximar ou em algum momento possam ter acesso a essas abordagens, sejam todos muito bem-vindos, seja para esclarecimento, seja para o auxílio através dos canais intuitivos, que, em nome de Jesus, em nome das entidades, dos amigos espirituais da casa, Lucas de Assis, possam estar sempre presentes no nosso campo mental. Que assim seja. Hoje, então, nós vamos retomar, né, que ficou até da semana passada, o capítulo 30, que a gente não chegou a avançar pela leitura e abordagem do campo, tanto do próprio livro, né, da obra Entre a Terra e o Céu, que é o que trata da luta do renascer, que é o renascimento, quer dizer, a gestação do Júlio, né, que vem para uma nova reencarnação com a Zulmira, já com uma mãe, no caso a nova mãe, a Zulmira, que antes tinha, na última encarnação em que ele se afogou, era filho da Odila com Amaro, e agora o mesmo Amaro, o pai, que vai dar a oportunidade dele reencarnar com a Zulmira, sabendo que a Zulmira tem aquela ligação também lá da Guerra do Paraguai, sabemos que ela foi alina e tal, teve um relacionamento naquela época com o Armando, que é o Amaro, e assim por diante, que já vimos várias situações dessas que vão ter ainda um desdobramento nos capítulos seguintes. Mas é interessante a gente sempre perceber que o Júlio, ele desencarnou na última com afogamento e havia cometido suicídio. A causa final do suicídio dele, naquela em 1870, foi o afogamento, se atirou no Rio Paraguai. Mas antes disso, 2 semanas antes, ele tentou o suicídio e não teve êxito, tomando corrosivo, tomando, né, soda cáustica, alguma coisa que dilacerou toda essa região da garganta, perdeu a capacidade da fala e tal, e até o canal para se alimentar era muito difícil, e aí, vista toda essa depressão, melancolia profunda, ele se atira no Rio Paraguai. A gente vê que, então, a questão da reencarnação, ela não quer dizer assim, aí todas as causas que nós temos no nosso passado recente, elas vão se consolidar, afunilar numa única reencarnação. E sim, na realidade, a oportunidade sempre dá para o arrependimento, para que se repare no seu próprio corpo físico, fruto de uma decisão no campo mental. O Júlio ainda não tem a capacidade mental de perceber plenamente aquele suicídio cometido. Ele passou um período longo nas faixas espirituais, nas regiões inferiores, né? Vamos lá, Vale dos Suicidas, as regiões trevosas, sendo resgatado e tendo uma peregrinação difícil nessa área durante longos e longos anos, até que reencarna e ainda jovem, né, com 8, 9 anos, desencarna afogado. Agora vai ter uma nova encarnação, foi acolhido no mundo espiritual, logo a gente viu toda aquela questão que ele foi acolhido lá pela Blandina, pela Mariana, né, no Itucandário, num posto lá dentro do nosso lar. Foi difícil a recuperação dele lá e a decisão foi que só uma reencarnação poderia acelerar esse processo de recuperação. Por que a reencarnação acelera o processo de recuperação? Porque dá a oportunidade do adormecimento psíquico
Dá uma oportunidade de alívio das suas dores no corpo espiritual, mesmo com as suas com defeitos, com danificações, seja no campo cerebral, seja em algum órgão do nosso corpo. A reencarnação, ela alivia tudo isso. Ela é quase que um adormecimento, é uma parada, né, sob o ponto de vista das energias coaguladas no campo material. Então, dá ao espírito esta oportunidade. Por quê? Os espíritos sabem que eles se atormentam sem ter muita consciência pelos seus erros de passado. Isso que é a falta da capacidade de percepção, de se auto-perdoar, de psiquicamente pensar em tudo que já fez no passado, porque o espírito ele passa a se atormentar, porque quando mesmo na nossa encarnação hoje, pode ver assim, os nossos exemplos quando nós estamos cheios de problema na cabeça. Quem não passou e não passa em algum período com muitos problemas. Quando a gente está com muito problema, fica atormentado e o nosso campo mental, se a gente não para pensar, se a gente não para fazer um exercício, né, de meditação, de respiração, de silêncio interior, é difícil de clarear o nosso campo mental, o que a gente está passando e como a gente pode melhor enfrentar esse obstáculo, esses problemas do dia a dia. Assim também é no mundo espiritual. Só que, felizmente, quando a gente está encarnado e passa por isso, às vezes a gente tem alguma distração, ou trabalhamos, ou tem uma medicação, somos induzidos até muitas vezes a tomar medicações psíquicas, né, no campo mental, de interferência química no campo mental, indução ao sono de dormir, ou até a exaustão de dormir, o corpo físico ele adormece, e o espírito, às vezes, durante a noite, no desdobramento, também pode fazer essas viagens, mas quando retorna, grande parte desse retorno tem também o véu do esquecimento. Então, esse alívio, ele existe muito na encarnação. No mundo espiritual, essa situação é um pouquinho mais aguda, é um pouquinho mais coercitiva contra a própria vontade do espírito, que não percebe e não consegue se desvincular psiquicamente dos erros cometidos. E é por isso que o espírito corre, ele concorre também a um processo, quando ele tem consciência de que a encarnação é o adormecimento, ele vai concorrer a favor de onde possa ser acolhido pelo processo da encarnação, que a gente até viu naquelas outras obras, até os livros, os últimos erros do Inácio, que eu até já mandei para aí, o Kiko já foi lá ontem para o Correio, não sei quando é que vai chegar, mas está a caminho aí, aquelas duas obras, tanto a obra do Manuel Roberto como essa, a última do Inácio, ele fala desse processo em que o espírito é atraído como se fosse implicitamente como uma encarnação compulsória, mas na realidade ele é atraído psiquicamente por esse ele mesmo tem de fugir do mundo espiritual. E aí ele é atraído a uma encarnação. Diz o Inácio que por volta de 50% dos espíritos encarnados aí na nossa crosta estão encarnados dessa forma. Quem vai dizer que a gente não possa ter sido um deles, ou que certamente, isso não posso nem ter dúvidas, de que no nosso passado, em outras encarnações, também vivenciamos dessa forma, fomos atraídos por fuga do mundo espiritual. Então, isso é importante para a gente frisar e para melhor até a gente até compreender, porque hoje a gente vai abordar o renascimento a partir da fecundação e do embrião do espírito do Júlio já adormecido, preparando para reencarnar. Então, eles saíram lá daquele momento em que houve a concepção, né, da Zumira com o Amaro, com aquele acompanhamento da Odila, o Clarence, o André Luiz, não, e o Hilário, e aí eles comentaram sobre aquilo ali, e passado um tempo, eles iam frequentemente fazer a visita a Zumira. Então é o que vai ocorrer agora aqui. Um mês correra célere sobre os acontecimentos que vimos de narrar, quando Odila nos procurou suplicando ajuda. Vinha triste, atormentado. Zumira
incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite, sofria muito. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta, achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se quanto lhe era possível por liberá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas todas as providências. Desolada, induzira Amaro a trazer o médico, no que foi obedecida. Mas o facultativo não atinava com as causas íntimas da enfermidade e, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Ela tem amidalite, não tinha histórico de amidalite, né? Ela engravidou, houve a concepção, fala de um mês, que seja um mês, mês e meio, são 6 semanas, 7 semanas de gravidez, e passa a ter uma amidalite. Fruto do que? Isso se chama, tem um fenômeno, que ocorre, que, sob o ponto de vista espiritual, de ressonância. Isso é a chamada ressonância. A influência do espírito, no caso ali da reencarnante, né, que é o Júlio, o espírito do Júlio, que tinha todas aquelas dilacerações do seu corpo espiritual durante aquele processo que ele estava, desde o afogamento dele na praia, no Rio de Janeiro, quando a própria Zulmira, que foi meio negligente e relapsa, deixou que ele se afogasse. Ele é conduzido a essa área que foi abrigado, teve uma recuperação muito difícil, e lá apareceu o quê? Não os reflexos do afogamento, e sim das causas que levaram ao próprio afogamento, que é a causa principal da tentativa dele de suicídio lá de 1870. Que aí sim o seu corpo espiritual aflorou toda aquela ferida, né? aquela chaga aberta, né? Nessa região aqui, fruto do quê? Do envenenamento que dilacerou as suas células, o corpo, os órgãos aqui dessa região. Levou isso para o mundo espiritual, reencarna com aquele problema muito grave. O corpo espiritual, que é o perispírito, e a gente vê e sabe que lá pelo livro do Espírito é o modelo organizador biológico do corpo físico. O corpo espiritual do espírito vai ser o molde da futura reencarnação. Claro que com os componentes da oportunidade, como vai ser a encarnação, quais são as situações, se ela vai ser mais compulsória ou menos compulsória, mais planejada. Quanto mais compulsória, menos planejada, mais é a situação de vai e aproveita. No caso do Júlio é assim. Ela é uma reencarnação acompanhada, não planejada. Ela vai ser acompanhada. Ela é de oportunidade, até que não é. O que ele vai perceber na educação vai ser acolhido com amor, com carinho, com atenção e tal. Vai ter uma encarnação até curta, né? Vai desencarnar ainda uma adolescente, criança, e vai retornar ao mundo espiritual. Agora, como ele veio com as marcas dessa região, da garganta aqui, que está influindo na formação do embrião. Então, essa ressonância dessa situação está influindo no corpo espiritual e corpo físico da Zulmira. Isso é fundamental e irreversível? Não, ele é passageiro. Isso acontece, não é com esse caso que a gente está estudando, isso acontece muito. A gente vai ver até as questões que até influem no campo psíquico, até do comportamento das gestantes, e em alguns casos se sabe até inclusive com os pais, que não têm a relação direta, né, de contato permanente com o corpo físico e informação do espírito reencarnante, mas até essa ressonância acontece muitas vezes até com os pais. O pai quer dizer o homem, né? O pai mesmo e a mãe, que no caso é esse que é importante a gente
a gente pensar nisso aí para encontrar até. Eu tenho muitas coisas assim que eu li, estudei, e até a gente vai ver depois os casos ali de outras situações, que eu me lembro no caso até, por coincidência até, que eu trabalhei na área da saúde, na área administrativa, mas dirigi um hospital durante longos anos, 15 anos, no Hospital Fêmea aí, e eu tinha contato com, né, com as equipes de acolhimento de gestantes, de preparação, os assistentes sociais e tudo. Eu vi muita coisa que naquela época eu não entendia bem. Agora, quanto mais eu estudo hoje, me dando conta até com essa leitura, também de perceber coisas que ocorreram e aí te percebe qual é as causas. Vamos deixar para avançar um pouquinho mais. Rogávamos, por isso, socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era a noite quando demandamos o ninho doméstico, já que se nos fizera familiar. Zumbira no leito, demorava-se em aflitiva prostração, cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas, faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse na debelação da crise. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. Ou seja, aquilo que a gente via lá, o Júlio, que estava sofrendo e passando, o tormento antes que se acolhido para a reencarnação, ela, por alguns dias, né, passageiro, teve todas essas manifestações. Veja só que coisa até bonita, sob o ponto de vista do estudo, né, da ressonância psíquica e espiritual. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho, o esposo e a filha Evelina, né, que é a filha do Amaro Cordila, aquela filha que foi a causa de todo esse livro aí, tive lá no capítulo 1º e 2º. Procurando reanimá-la, mas Zumira nos deixáramos 30 dias antes, corada, que eles saíram de lá, ela estava corada, estava muito bem. 30 dias depois, é esse estado dela melancólico, né? Doente, febril, com profunda, visivelmente com infecção, e não dá para se deixar de saber que isso aqui foi em 1954, 53, por ali, o prefácio do livro é 54, então foi no início da década de 50, recém se tinha no mundo a penicilina, né? E até naquela época a penicilina, que era utilizada, até hoje é utilizada para infecção bacteriana, naquela época as dosagens, a, a fórmula farmacológica da penicilina não era de hoje. Então, daquela época, eles tinham um perigo muito grande. Se é que eles tinham acesso ali à penicilina, porque muita gente, antes da penicilina, ao longo dos séculos, milênios para trás, morria de infecção. Qualquer infecção, em geral, levava a uma infecção generalizada, uma sepsemia, e desencarnava, morria. No caso dela ali, o médico que é chamado vai ter essa atenção, ela está gestante. Então, já sabiam, por outros casos, que doses, né, mais fortes, ou doses cavalares contra uma infecção bacteriana levava muitas vezes até a prejudicar a própria gestação, quando não até interrompê-la, ou até levar ao desencarne tanto da gestante como do filho. Drogas variadas alinhavavam-se nas prateleiras próximas, cheias de remédio, de vários tipos, certamente aquelas tinturas, aquelas coisas todas que eram oferecidas, e nada estava resolvendo. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada. Carinhosamente aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e da fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório. Veja só, diz assim, porque o Clarence, porque ela foi escolhida por... Olha a força do passe. Passe, energias magnéticas, passe. Não é o passe, porque o passe espírita. É o reiki, a magnetização, né?
mesmerismo, a gente vê. Então, o poder da coisa, estava falando aí, frutificar a água, magnetizar a água, qualquer um de nós, com intenção elevada, pode, pelo poder das pontas do pensamento, irradiar uma energia direcionada a um objetivo de harmonização. Qualquer um, em qualquer lugar, tá? Quando qualquer um estiver em nome do alto, em nome de Deus, com a intenção, né, crística de ajudar, ou de autoajuda, inclusive, de autopasse, de autofrutificação, pode dar esse comando fluídico e haverá simultaneamente, né, quase que de forma imediata, uma recomposição nas moléculas de onde é direcionada essa nossa energia. No caso, num corpo físico, nós somos 70% líquido, né, o sangue, 70% é água. Essa força magnética, ela atua diretamente sobre o objetivo para alcançar a cura, alcançar a harmonização. O grande objetivo do passe é buscar a harmonização, né? Ou seja, dissipar as energias deletérias, né? A coagulação de energias desorganizadas, elas geram o que a gente pode chamar até de miasmas, né? Que são energias, do ponto de vista até psíquico, da visão psíquica, é uma energia quase que gelatinosa, de cor escura, amarronzado, um verde amarronzado e tal. Essa é como se fosse uma gelatina, né? Essa energia que nós ficamos impregnados, por vezes, quando nós estamos sistematicamente desarmonizados, psiquicamente produzindo, através do nosso pensamento, energias, energias melancólicas, derrotistas, né, de derrota profunda, de fracasso, disso, daquilo. Nós produzimos automaticamente essas energias. Quando somos auxiliados, né, e recebemos essas emanações, e há essa sintonia com o alto, e há um determinado mérito, porque passageiramente nós estamos passando por aquela situação que não é de uma forma tão persistente assim, essas energias, elas são transmutadas. Então, há uma dissipação dessas energias coaguladas inferiores e há um determinado alívio. A persistência desse alívio vai depender muito também da usina interior, que é o próprio pensamento de quem está recebendo essas emanações. Então, veja só, que aí o passe que foi, né, ministrado lá no mundo espiritual pelo clarense, não tem muita diferença se é o passe ministrado por um aqui encarnado ou até desencarnado. Quem vai dizer que também nós, e claro que recebemos muitas vezes emanações de espíritos amigos. Maior é a força do auxílio espiritual quanto houver encarnados no ambiente. E é por isso também a razão principal de um centro espírita de uma corrente mediúnica. O mundo espiritual, ele necessita dos fluidos do mundo dos encarnados. Então, para ver um processo mediúnico, é a necessidade de um intermediário, de um médio, no mínimo um intermediário que vá doar essas energias, que vamos chamar até de ectoplasma, essa energia sutil, que ela é produzida pelo contato do espírito encarnado com os níveis de energia material, ou seja, o corpo físico e, principalmente, corpo físico vitalizado, produzindo duplo etérico, que não deixa de ser a produção de ectoplasma. Mesmo Jesus, em todos os fenômenos que se tem gravado no Evangelho, na Bíblia, né? Os fenômenos deles, tanto de materialização, de visualização e outras coisas, sempre ele se utilizou das energias
dos que estavam no ambiente. Tá? O Monte Tabor, lá, aquela passagem dele, que ele tem, que ele está com o João, com o Pedro e com, não sei, o Tiago, provavelmente o Tiago, eram três, e que estavam ali, né? Ele estava em oração, meditação, e daqui a um pouquinho é visto mais dois que estavam na companhia, e aí o João, que era adolescente, né, 15, 16 anos naquela época, e ele ainda diz, chegou mais dois para nos acompanhar, vamos fazer mais uma barraca para ficar aqui. E, na realidade, era a materialização do Elias e do Moisés, que tiveram o diálogo com Jesus. Materializados os dois ali, com o ectoplasma do Pedro, João e do Tiago, parece que era o terceiro, era o Tiago. É um fenômeno de materialização. O ectoplasma deles deu a condição para se... Isso é apenas um, ocorreu agora, são vários, e também todos os fenômenos que a gente não vê. Não é necessário ter visualização psíquica, material da forma, e sim saber que essa energia é que é utilizada para o mundo espiritual. Não é também por menos que os grupos, né, de transcendentais, de oração, de todas as doutrinas religiosas, uma missa, um templo, uma sinagoga, um centro espírita, seja onde for, quando há um acúmulo convergente de pessoas pensando no mesmo objetivo, há também uma profusão de muito ectoplasma e muitas entidades espirituais aproveitam essas energias para auxiliar a outros enfermos e não depende isso de fé religiosa e dizer só os espíritas ou só os cristãos também não. Imagina só então o povo judeu ou muçulmano que não acredita, não cultua a fé cristã, então estariam excluídos? Não. Onde houver sempre uma sintonia vibratória, produzimos ectoplasma. É claro, e não vou avançar agora nisso, que também as energias negativas, quando há uma ideia fixada, né, para prejudicar, para outras coisas, também há um acúmulo de energias deletérias para, né, facilitar a tarefa, o intuito, né, de espíritos trevosos que agem contra, né, o mundo da luz. Mas vamos aí para mais adiante, depois a gente fala. A febre decresceu, propiciando-lhe repouso, e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Vejam só, então, essa questão. Claro, o Júlio, aquela coisa, o suicídio e tal, toda aquela trajetória, por ressonância, transmitindo psiquicamente de forma passageira à gestante. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolve-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio observamos
duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutuamente. Ou seja, vamos não esquecer que a Zulmira era aquela Lina. A Lina que foi a causa daquele suicídio dele em 1870. Ele era apaixonado pela Lina e ela, né, que ela a gente sabe toda aquela história que foi lá, que desenrolou e tal, e aí o Armando, que é o Aramário, que era realmente a paixão da Nina. E aí ele, frustrado, porque o amigo dele era o Armando, e ele, Júlio, estava com a Nina durante pouco tempo, e ela se interessou muito mais pelo Armando. E aí que a frustração dele que levou àquele suicídio. Então, tem um componente de participação da Nina hoje Zulmira. Então, não é assim, isenta porque teve isso, teve aquilo. Então, a ressonância, ela, com maior facilidade, ela vai ocorrer, e como está ocorrendo, mas é um fenômeno passageiro. Né? E aí se vê também, quando ele diz ali, que a questão dessa simbiose que existe entre o espírito reencarnante e a gestante. Quando é um espírito que vem para uma encarnação programada, um espírito, né, já, vou dizer elevadíssimo, mas é elevado no mundo espiritual de um duplo superior, ele vai ser, muitas vezes, vai adormecer no ventre da gestante e vai ser para ela um consolo e um alívio, e vai ser como acontece em muitas gestações, né? Que é tudo uma maravilha, tudo dá certo, não há nenhum óbice nenhum, há uma alegria no lar e tal. Aí são coisas que vão se conjugar, o espírito que está vindo, a mãe que está dando a oportunidade para aquela reencarnação, aquele ambiente, aquele pai, ou aquela situação, e que, lógico, então nele não tem nenhuma dificuldade. Os desafios, eles vêm à frente, porque toda oportunidade, por melhor que seja, ela tem sempre um propósito que é o de despertar mais e mais a consciência. A gente desperta mais e mais a consciência, nos defrontando com dificuldades pretéritas. Então, os desafios vão vir. Não quer dizer que é o período da gestação, na primeira infância, o grande desafio pode estar lá reservado aos 30 anos de idade, ou lá aos 50, né, que vai ser com aquela mãe, quase vó, ou lá adiante, seja o que for. Então, essas situações a gente tem que ter sempre presente que elas podem ocorrer. Ô, O ministro Francisco, fala, pode falar. e essa questão da enxertia mental pode explicar algumas vezes, assim, quando a gente vê, assim, que já vi amigas minhas, assim, não consigo nem olhar para a cara do meu marido, Ó, desse sabe? texto aí, nós vamos Que ver dá logo em seguida. um Pode asco, assim, que dá isso. uma fase que a mulher, ou ela fica muito alterada emocionalmente, que também tem os hormônios, né? Mas também, assim, ter alguma coisa ali no ar que faz ela ter, às vezes, uma aversão pelo marido, assim. Isso aí até tem ali uma dúvida que o próprio Hilário foi médico, né? Então ele pergunta para o Clarence, ele vai até esclarecer, mas eu posso até dar, assim, mais uma vez, até que eu falei, trabalhei lá no Fêmea, e falando naquela época, né, muitos anos atrás, o relato das assistentes sociais, das psicólogas, até de médicos, né, que falavam das. Porque, na realidade, era um hospital da mulher para o nascimento, mas tinha todo aquele pré-natal era feito ali. Então, esse contato permanente com as mães gestantes. E aí elas contavam coisa para psicólogas, para assistente social, às vezes tinha até separações durante a própria gestação e tal, da gravidez. E eram vários os casos de se tornar assim insuportável, não poder nem ouvir mais a voz do marido. Não poder mais nem isso, nem aquilo, assim como coisas curiosas. Eu me lembro que eu ouvia, e não foi de um caso só, e aí eu até ficava curioso para isso, gestantes que durante a gestação não bebiam, não bebiam durante a vida, vontade de beber na gestação, uma vontade de fumar, né, de até talvez até se drogar, se tivesse acesso, e que não era hábito nocivo que ela tinha.
Hoje eu vejo, não tem nem claro, claro, só com essa leitura aqui, como também outras, e aqui fica bem claro, a gente vai ver agora logo adiante, e que isso é influência do espírito que está reencarnando e do ambiente de onde ele vem. Essa ressonância. Felizmente, essas situações são passageiras, às vezes só que na passageira, por exemplo, essa ojeriza que a gestante tem momentaneamente contra o marido, não poder, algumas passam até em dormir em outro quarto. E aí, fruto disso, se irritam com qualquer coisa que o outro passa, ou até simultaneamente, né? O pai com a gestante, porque acontece dos dois lados, que até a gente vai ver também. E essas antipatias gratuitas, elas são fruto de passado espiritual, do espírito reencarnante, do pai e da mãe. E às vezes muito ostensivo em relação a um dos dois. E é isso, aí veja o que é o livre-arbítrio, né? Fruto da falta de harmonia, até de amor, né? Aquela coisa efêmera, que às vezes são relações que são efêmeras, e aí acabam se separando, acabam gerando outros efeitos, ou seja, outros karmas, porque acabam se ofendendo. Fruto disso, passa a fazer outras coisas que vêm a irritar mais ainda a outra parte. Esse afastamento, essa indiferença. Tem casos que, né, todos nós conhecemos aí, casos de a separação ela passa a ser até de corpos, porque eu conheço gente, reclamação de mulher, que o afastamento, desde que o fulano, que engravidei do fulano, meu marido não me procurou mais, até se distanciou, ficamos dormindo em quartos separados, veio a criança, aquela coisa do choro de noite, da coisa, o distanciamento, e levam anos, assim, às vezes levam um casamento dessa forma e uma ruptura que se deu nessa fase que era para ser até passageira, por uma razão. E vai influir isso até na educação, até naquela relação de ciúmes, aquela relação de colocar um contra o outro e assim por diante. E aí vem também as causas que a gente vê, né? E aproximação, que até é mencionado aqui pelo Clarence, aquela coisa, que a filha, em geral, é mais afim ao pai do que a própria mãe. O filho é em relação à mãe. Acaba sendo isso até por consequência. O porquê bem objetivo até não se entende, mas se percebe que sejam essas coisas de passado. Vamos tentar avançar, então. Odila acompanhava atenciosamente, de forma atenciosa. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Essa ressonância. A corrente de troca entre a mãe e o filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro, como se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É o que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso,
muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. E se sabe, né? A própria formação do cérebro, se sabe hoje, né? Na primeira infância, lá na gestação, a formação do cérebro, questões, por exemplo, essa é uma questão difícil? É difícil, mas quanto mais amor tiver no ambiente, quanto mais coisas que dependem do livre-arbítrio, não é assim, ai, Deus, e pô, aí vai tudo para conta de Deus, né? É o resultado do ambiente, um ambiente fraterno, né? De amor, de benevolência, de pensar no bem, de menos, né, menos intrigas, menos hábitos nocivos, menos isso, menos aquilo, mais vai ser fecundo para que as coisas se ajustem ou melhorem, mesmo com o advento de um nascimento de uma criança, né, de um espírito em dificuldade, com as suas anomalias, com deficiências que for, no campo mental, no campo físico e assim por diante. O amor é que liberta, né? Não adianta a gente estar um pouco longe dessa compreensão, mas só o amor é que liberta. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, o Hilário, né, no caso que aqui quem fala é o André Luiz em relação ao Hilário, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando: é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas. Umas se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Agora estava falando até dos nocivos, até dos usar de bebida, disso, daquilo, coisas que não faziam antes, aí passam a querer fazer por influência psíquica do grupo dos espíritos em processo de reencarnação, no caso, um reencarnante, mas ele também tem o seu grupo, ficou lá do outro lado. Quando é um caso assim, não tão planejado, não tão isso, não aquilo. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. O orientador sorriu e obtemperou o Clarence, né? A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa a possibilidade para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium, olha só, a gestante médium daquele que está reencarnando, estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Ou seja, aquele processo de hipnose. E necessário, porque essa absorção, né, de um espírito acoplado a outro espírito encarnado, ou seja, dando essa oportunidade, essa simbiose, né, plena e necessária, né, pelo o processo de interação sanguínea, por exemplo, de formação das células, é através do impulsionamento do sangue das células da mãe. E essa ressonância ela tem que ser completa. Aí vem o outro vaso com outras impressões, ela absorve amorosamente, de forma inconsciente, esta oportunidade e acaba tendo algumas manifestações. Onde é que vai estar o filtro?
o comportamento, as dificuldades. Imagina só se esses casos que a gente estava falando, enquanto não geraram atritos, né, informação, efeitos negativos necessários de reparação futura, tivesse essa concepção que saber, né, até já existe, né, até acompanhamento dos médicos e até essas orientadoras de uma gestação que faz um pré-natal todo certinho e tal, incrível, e busca no estudo, na compreensão e bons aconselhamentos. Olha, não te aflige muito se tiver essa coisa, uma antipatia, um desacordo qualquer com o teu marido ou tua mulher, ou isso, ou vice-versa. Procura levar com mais paciência com isso, não só para a gestação, mas também para outras situações. Alguém que vai se afrontar com um familiar enfermo, né, que passa a ter outras manifestações, aí depois lá na última idade, começa alguém lá com uma esclerose, ou com uma senilidade, um Alzheimer, alguma coisa, aquela falta de paciência de lidar com o outro, também está aqui. Também é com amor, é com isso, e a gente nunca pode esquecer que vai chega a nossa hora, né? E na oportunidade, e aí pode, em algum momento, a gente vai se defrontar, e aí vai pensar como é que eu fui também, porque aquele que como é com os seus, vai projetar lá adiante, vai ter, quem é dos seus é de Deus, né? Tem um, né? Que aquele que se diferencia muito de uma forma pejorativa, ou seja, de piorar uma relação com do seu, né, do seu núcleo fraterno, que é a própria família, as suas relações afetivas, vai ter consequência lá adiante. E aí, sempre, por isso que as coisas não se dão assim, eu quero morrer de tal forma, eu quero desencarnar assim e tal. O que a gente quer nem sempre vai ser o que vai acontecer. Vai acontecer o que for o resultado que a gente não der causa a que aconteça, vai ser o que o destino vai nos reservar. E o destino, se ele for exatamente como psiquicamente o universo nos responde às coisas, ele vai ser a resultante das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Claro que interagindo com o nosso passado, mas a gente pode remodelar isso através do hoje, agora, para o porvir, que é o logo adiante, porque a gente vai sempre se defrontando com um futuro que está sendo escrito hoje. Afligia-me observar, lembrou Hilário com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos. Olha só. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Olha só, então, aí o espírito que vem, o adversário da mãe, o adversário do pai. Mas até isso aqui, podemos até ampliar isso aqui de uma forma maior, botar os irmãos, né? E outros. Alguns têm uma algeriza também contra um avô, contra uma avó, um tio, uma coisa gratuita. Não deixa de ser, provavelmente, um reencontro de passado. E mas então, como é que veio, que vai enfrentar? Que bom quem consegue perceber isso, fruto dessas leituras, dessa compreensão, de saber assim, tenho que me resignar mais, eu tenho que ser mais paciente com isso, com aquilo, eu tenho que... Não é de graça que a coisa está acontecendo, né? E a gente até gratuitamente muitas vezes reage, e a reação gera efeito, efeito é karma, efeito tem que ser reparado, um dia vai ser reparado. Enquanto que não for reparado, ele se coloca à nossa frente na forma de obstáculos. E os obstáculos são as coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que a gente não para pensar, mas é efeito pretérito, dessa com outras encarnações. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, em que na ribalta do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo. Tal animosidade descaracteriza as relações. Reparamos que em tais ocorrências as filhas
são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente a harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem debalde para quebrar as barreiras da separação. Em ligação dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Pergunta. E o Clarencio fitou-me de maneira significativa e respondeu: de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente às necessidades da alma, que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores, em se tratando de alguém com intensa habilidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Isso aqui até a gente vê sobre uma ótica, que ele está colocando aqui o que até a experiência que o Hilário diz lá, eu via isso e tal, mulheres que são mais próximas do pai e tal. Existe o contrário também, lógico. Mas, em geral, para a gente perceber o seguinte, que cada um tem um histórico, cada espírito é um espírito. Não é porque os filhos são iguais, não são iguais. Eles são iguais perante a lei. Sob o ponto de vista espiritual, não são iguais. Cada um tem uma trajetória, cada um tem uma questão de afinidade, dessa tal da simpatia, querendo ou não, que a gente vai chamar de simpatia ou antipatia, que vai ser reflexo do quê? Do passado de cada um, né, da trajetória de cada um. Agora, a compreensão, sim, essa vai depender. Eu não vou agravar uma situação que é difícil. É lógico que tem um pai, uma mãe, vai dizer assim, esse filho, ou aquela ali, ou essa irmã, ou esse irmão, tem uma situação diferente, mas cada um vai ter uma trajetória. Imagina só se o universo fosse colocar alguém que vai ter 2, 3, 4 filhos ou mais, e todos na mesma sintonia. Não, o aprendizado vai sempre depender de um e do outro da experiência. E aí, onde é que está a sabedoria? Primeiro, da gratidão, né, da oportunidade. A oportunidade está se defrontando com aquela situação da sua diversidade, mas que não falte amor, fraternidade. A sabedoria da individualidade humana está em poder filtrar tudo isso e poder ter a habilidade necessária de saber, né? Agradecer, vai ser sob o ponto de vista intelectual, um é mais inteligente que o outro é mais amorável, o outro é mais paciencioso, o outro mais atencioso. Agora, por isso, vou carregar minhas energias em vangloriar um e outro e colocar o outro de lado, ou vou descarregar no outro, ou fazer também o contrário, que acontece por natureza, às vezes o pai ou a mãe acaba tendo um excesso de atenção àquele que é mais, tem maior dificuldade, mais debilidade, maior facilmente se desacerta, se vai para um caminho equivocado e assim por diante. Mas é humano, é fruto desse amor. Agora, não existe a perfeição do pai e da mãe também. Agora, é difícil dizer assim, eu vou ter a regra, a mesma regra para todos. Sabe? Em linhas gerais, sim, mas não é esse sentimento, porque não são os irmãos, os filhos, não são espíritos iguais. Né? Cada um tem uma trajetória. E a sabedoria está nessa convivência. Essa convivência com sabedoria não cabe só o pai, a mãe, e sim a compreensão dos irmãos, a compreensão dos familiares. E nossa, como um todo, de perceber que as pessoas não são iguais. Se a gente já estudou e vê e é reafirmado isso, que cada um reencarna de uma forma e não existe uma literalmente igual à outra, e não há um desencarne literalmente igual ao outro, imagina só a trajetória de cada um, não tem um exatamente igual ao outro. Agora, que felizmente, já também pela nossa gratidão que a gente tem que ter ao universo, é de saber que nessa diferenciação de todos nós uns com os outros, cada um tem uma marca, né, genética diferente do outro, temos também na nossa trajetória a eternidade.
Todos nós somos uma luz eterna. Não existe o sono eterno. Não existe o deparar com tudo. Não tem como. Nós somos uma luz eterna. Ela cada vez mais vai se expandir, quanto mais a nossa força pensante que pulsa esta luz é a compreensão de aproveitamento para a evolução. Nossa linha vai ser menos sinuosa quanto mais consciência a gente tiver que o caminho primeiro é de perceber a eternidade, por isso a gratidão. Agradecer, somos e fomos criados individualmente com a trajetória eterna rumo ao pensamento de Deus. É longo o caminho, vai ser mais longo quanto menos consciência. Quanto mais percepção de que esse caminho tem um rumo, e a gente perceber qual é o rumo, aí esse processo se catalisa, e é por isso que em determinado momento da evolução humana, a expansão espiritual ela é imensamente superior. Isso que dá estímulo. Os espíritos que, quando percebem isso, no mundo, os mundos dos duplos superiores, vamos falar dos duplos superiores, quando percebe isso, o processo se acelera e muito. E mais a individualidade se dá conta o quanto que perdeu tempo esse vai e vem aqui, que nós ainda estamos tentando nos libertar. A elucidação clara e lógica satisfez-nos plenamente. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções ao Dila, habilitando-a para socorros de emergência. Regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário tornou até nós solicitando nova intervenção. Zulmira informou aflita, atravessava estarrecedora crise orgânica. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia pautadamente, visto que o estômago da enferma zombava em todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão da anemia. Clarencio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir nas melhoras necessárias. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno, que declarou ele, em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguira explicar. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimentos orgânicos, asseverou o ministro com segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. Tem causa espiritual, mas a ciência é instrumento de Deus. Então, a evolução da farmacológica e dos tratamentos é instrumento de Deus. Ou seja, hoje, isso em 1950, hoje já as gestantes elas já passam por todo esse processo de uma forma muito mais assim aliviada, né, de todos esses tormentos, inclusive na hora do parto. Hoje se tem analgesia do parto, é localizado, alguns nervos que são imobilizados por anestésicos
bem fraquinhos, que dão a condição que a mulher tenha menos sofrimento na hora do parto, seja por um parto normal, até inclusive um parto cesárea e assim por diante, coisa que naquela época era muito mais difícil. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração, fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes, do ter tratamento até agora muito difícil. Isso naquela época, né? Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando, convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã Odila veio até nós com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Comungamos de sua profunda alegria e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo. E aí terminou o capítulo. Acho que coisa incrível, né? Porque a gente já estudou, né, tanto no Missionários da Luz, né, e nas outras obras com abordagem das reencarnações e até com os desencarnes, e até estudamos, né, umas coisas sobre suicídio, sabe? Aquela coisa de corpo espiritual, e a gente vê o quanto que todas essas coisas se, pelo menos na minha concepção, assim, de ver, ao reler e coisa, e vai se juntando com outros detalhes, até você pegar a TV da obra, que eu terminei do Inácio, pega ali pontos dali que vão se juntando com daqui. Uma coisa curiosa, né, que eu vejo essa semana, eu estava, essa semana não, já outra semana, ia ficar sem livro, aí eu olhei, Eurípides Barçanufo, de novo, é um juiz, né, do Paraná, que fez uma biografia do Eurípides, e eu fui me dar conta, aí quando eu recebi esse livro, recebi ontem, hoje é terça, foi ontem, esse livro eu já tinha, ele foi de 2007, eu já tinha lido o livro, lá 2009, 10, por ali, e não me lembrava mais até, já devo ter mandado, tá lá na casa. Mas aí, eu disse, não, comecei a reler. Aí vai pegando assim, coisas da história do Eurípides, e aí tem uma obra que agora o irmão José também escreveu, da irmã Celina, e aí tem ali nesse livro, que eu vou receber essa obra da Celina, que é o último do irmão José, que lançou ontem, até inclusive, já pedi, deve estar chegando, e ele fala da Celina. O irmão José, assim, para mim hoje, né, ele é a história do cristianismo que mais todos esses quem teve aí acesso, pode ser alguns livros talvez, não sei se as pessoas, não sei se acham que é pouco difícil ou não, mas eu gosto muito da história do cristianismo, né, do mundo do cristianismo primitivo, contado pelo irmão José, que boa parte disso vivenciou junto, e de lá, um duplo super superior, consegue de lá trazer toda essa história, né, nos dando todas as impressões, né, ao longo do cristianismo primitivo até os dias de hoje. E essa última obra, essa que vai chegar agora, fala da Celina, ela seria, para no Brasil, é a assessora de Maria de Nazaré. Tá? A Celina, aquela que é responsável, que ela é enviada de Maria de Nazaré, e tudo, e ela também foi um espírito e tal. Vou saber, mas eu estou dizendo isso porque eu fui pegar a obra do Barçanufo, e lá pelas tantas, né, e aí tem ali nessa obra, vou reler ela toda, tem mensagens que o Eurípides recebeu naquela época, em uma encarnação que ele teve de 38 anos, e ele morreu em 1918. Ele recebeu mensagens de Maria de Nazaré, recebeu mensagens de Celina, essa Celina que eu vou ver no livro, né? O mentor espiritual dele era o Vicente de Paulo, né? E teve aquilo que até eu já contei, aquela questão dele de dizer assim, uma vez recebeu um espírito e
E era uma luz tão forte que ele não acreditou que era um negócio, parecia o seu sol, alguma coisa. E ele está no momento que ele estava em melancolia muito, e ele percebe depois, aí quando ela se identifica, era Maria de Nazaré, dando para ele orientações. A gente vê. Então, quem era o Eurípides, né? Que depois, quer dizer, em sintonia com Chico Xavier, né? A gente vê que o Eurípides, que foi o Lavater, aquele filósofo sueco lá, né? Foi o Rufus, foi o escravo Rufus, foi o Marcos, não o Marcos Evangelista, o Marcos dos Essênios que conviveu com Jesus, né? Quando Jesus era criança, o Marcos era adolescente, teve convivência com Jesus dentro da comunidade dos essênios. Né? Esse é o Eurípides. Aí eu digo assim, tá, mas ele teve essas encarnações. Antes de ser Eurípides, ele foi um lenhador que nasceu numa fazenda, né, diante ainda de história de alguns escravos, nasceu como ali, foi lenhador, e como lenhador, ele quis desenvolver a preparação do que ele seria como Eurípides, que foi um prático médico, né, que tinha poder absoluto de domínio das ervas medicinais, das homeopatias, das tinturas, e ele com uma farmácia, que naquela época a farmácia funcionava praticamente como um posto de medicina, de um prático de medicina. E ele era esse. Antes de ser o Eurípides, pediu para ter contato com a mata, com o povo da mata, com as ervas, com todas essas questões, e ele reencarnou no seio de uma família, com alguns descendentes de escravos, e desenvolveu lá, chamado lenhador, ele é responsável nas fazendas pelas lenhas, e ele, como lenhador, teve contato com as ervas medicinais e tudo, com a mata em si, e reencarnado como Eurípides teve essa facilidade, claro que trazendo bagagem do outro lado. Tive assim que essas encarnações dizem, o Emmanuel foi um padre antes de desencarnar e vir acompanhar o Chico Xavier, né? Padre Amaro lá no Pará. Para quê? Ele queria ter o contato direto com o povo, com a cultura brasileira, porque ele, quando foi Manuel da Nóbrega, ele veio, é português que veio para cá. Né? Quando ele veio como Padre Amaro, ele veio como um brasileiro ter um contato direto com a cultura brasileira para melhor desenvolver, claro, entre outras situações, né, dele, de desenvolver a tarefa junto ao Chico Xavier durante longos anos, desde praticamente 1930, 29, 30 ali, até o final do século, quando provavelmente tenha reencarnado aí. Isso aí, então, pessoal. Vamos encerrar. Oi, Francisco. Oi. Por coincidência, ontem eu estava assistindo o YouTube lá e apareceu para mim apareceu um vídeo do Eurípides, da vida dele, de 21 minutos no YouTube. É um IA, tá? É um IA, assim, mais ou menos. É um compilado, mas foi muito bem, assim, trabalhado, entendeu? Da vida dele. E deu todos esses detalhes que tu deu, assim, desde de quando ele nasceu, de quem receitava, né? Que era o Bezerra, que receitava como ele era prático, né? Então, assim, ainda passou pelo Bezerra, passou por todos, esse encontro com Jesus, assim, que ele também não cita muito, mas é 21 minutos. Se eu conseguir achar, eu vou compartilhar com o grupo, porque quem nunca ouviu falar no Eurípides Barçanufo, assim, ali tá bem ilustrado, assim, e tá bem coeso, assim, nisso aí que tu falou. Ele tinha inclusive, claro, o Bezerra de Menezes, que foi um médico no Brasil, era cearense, morou no Rio, foi médico, foi político, foi tudo lá, mas né, de alto calibre. O Bezerra morreu em 1900. O Bezerra, depois, no mundo espiritual, ele ajudou muito. O Eurípides já estava encarnado, né? Já estava encarnado. Quando ele desencarnou, o Eurípides já era adolescente, já era jovem.
E aí, o que aconteceu? O Bezerra acompanhou muito o Eurípides, até nesse auxílio nas receitas que ele dava e nessas tinturas que ele curava muita gente. Então, o Eurípides tem passagem dele com o Bezerra, em que ele dava auxílio dia e noite. Então, a família do Eurípides dizia assim, tá, mas vem cá, as pessoas batem aqui 2, 3 da manhã, tu acorda para atender essa gente, tem que ter um horário, alguma coisa. Não, a doença não tem hora. E muitas vezes agora a questão do nosso descanso de 1, 2 horas para buscar aqui auxílio. E grande parte das vezes, quando a pessoa ia lá pedir auxílio ou chamar um familiar para dizer que o fulano estava muito mal, ele já estava com a receita pronta e dava. Corre lá, ele busca isso aqui, às vezes na própria farmácia dele, a tintura e tal, pega isso aqui e dá para ele que ele vai melhorar o que ela vai melhorar. Olha as trevas, a gente sabe que as trevas elas atuam em todas as áreas, todas, todas, todas. Tentaram com Chico Xavier, tentaram com Jesus, né? Várias vezes. Então, as trevas queriam aniquilar o Eurípides, é um nome, eu digo o nome da luz. Numa dessas, entre várias, tentaram matar o Eurípides. Então, tinham pessoas que eram levadas a assaltar o Eurípides e tal, tal. Tem uma célebre passagem dele, que uma dessas de 2, 3 da manhã, vai lá um assaltante, não é assaltante, vai lá um executor desses que tinha naquela época muito, e ia matar o Eurípides porque ele ia abrir a porta dizendo que era um coisa, e aí aparece para ele o Bezerra. Não atende, que esse nós vamos dar um jeito, mas ele não, ele quer te aniquilar, te matar e tal. Isso é uma das passagens da história dele, contada por quem estava convivendo com ele, passando adiante. Além dos fenômenos que ele tinha de sair do corpo e bicorporeidade, né? Que ele saía. Até a hora de morrer, né? Até a hora de morrer avisaram ele, né? Amanhã, ó, ele vai morrer X dia, tal hora, tudo certo. Tá? Isso. Ele disse, nesse dia, tal hora, eu vou desencarnar e tal. Mas é isso, pessoal, tá? Por essas, por outras e muitas outras, a nossa gratidão essa interação que é a mais importante que a gente faz, de coisas que a gente estuda, que tem acesso. Isso que faz, a gente pode ter a certeza, exatamente isso que nós falamos assim, né? No caso hoje foi do Eurípides, aqui é uma obra, o que tu viste, o que a gente já leu, o que a gente já foi, junta com outras situações, isso fica gravado no nosso psiquismo e não sai mais. E isso, para compreender outras coisas, outras situações, as coisas vão se expandindo, se expandindo, se expandindo. A gente vê assim, então, as obras do Inácio, às vezes dá lá aquele espaço, eu acho que muita gente até que lê, assim, muita coisa, às vezes até tem, sei lá, passa. Mas quando se pega assim, alguma coisinha, um flashzinho de lá, que está aqui no André Luiz, que está lá no Emmanuel, que está ali no Irmão José, que está nessas obras aqui, nessa compreensão, coisas que a gente vai buscar também, tem muita coisa que eu estou lendo, mesmo das obras do Inácio e outros ali, que fala de um fato, não tem forma melhor de gravar, pego aquele fato, aquele personagem, e hoje nós temos acesso à inteligência artificial, com a internet, com tudo, vai ali e busca aquele personagem, vê qual é o momento histórico que aconteceu tal coisa e tal, aquilo fixa de tal forma, não sai da memória, e isso ajuda e auxilia. Aí, como diz os espíritos, o que se sabe tem que ser compartilhado. A gente vai fazendo a nossa parte aqui, né? E essa importância é muito grande nessa forma singela, né? Com 1 ou 2 aí, que a gente vai tocando. Vai levar nosso pensamento em gratidão a Jesus, aos nossos amigos espirituais, todas as entidades vinculadas à Casa Lucas de Assis, aos nossos mentores, orientadores, aos que nos auxiliam, a todos aqueles que também se aproximam, se aproximaram ou venham se aproximar, interagindo, né, com esse nosso psiquismo ávido por busca do conhecimento, busca da compreensão da doutrina do Evangelho de Jesus,
a gratidão a eles e a compreensão por todas as nossas imperfeições, mas que é o nosso compromisso com muita disciplina em procurar lapidar o nosso espírito para melhor compreender o fenômeno da vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Que assim seja.